Good afternoon, everybody. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a organização desse evento por ter a possibilidade de apresentar as perspectivas e as oportunidades nos setores brasileiros de energia e minas. As projeções de crescimento do PIB indicam um aumento na necessidade de abastecimento de energia. Dessa forma, é muito importante ter um planejamento bem implementado para identificar e formular as melhores políticas e escolher as melhores fontes e opções de energia. Para sabermos como lidar com o consumo da energia e projetos de mineração, vai ser necessário, nos próximos anos, investimentos de aproximadamente até 2027, 37 bilhões de dólares em petróleo, gás e biocombustíveis e 100 bilhões de dólares em eletricidade. E até 2022, 20 bilhões de dólares na mineração, no setor de Minas. A matriz brasileira de energia é única. O Brasil tem uma das melhores matrizes de energia renovável do mundo. Em 2016, a matriz de energia brasileira foi composta de 44% de fontes renováveis, comparado a 14% da média mundial. Aliás, o Brasil procura promover a adoção de soluções tecnológicas, principalmente na área de fontes de energia renovável. Além disso, o Brasil começou seus esforços de transição de energia há muitas décadas atrás, nos anos 70, no século passado, com grandes investimentos na energia hidroelétrica, nos biocombustíveis. Assim, para criar um ambiente de interesse para outros investimentos, sob a liderança do presidente Bolsonaro, implementamos programas baseados nos seguintes pilares: padrões de melhoramento de governança, segurança legislativa e regulamentar, previsão através de leilões planejados, respeito aos contratos efetuados e garantia de recebíveis e sustentabilidade da agenda. Se me permitir falar sobre os leilões mais importantes da nossa agenda no futuro próximo. Quanto aos blocos de rodadas de licitação para o setor de petróleo e gás para este ano, para além do leilão dos excedentes de volume de transferência de direitos, que será, sem dúvida, o maior que já existiu. Teremos a 6ª ronda de partilha de produção como áreas de alto potencial e a 16ª ronda de licitações para blocos exploratórios em forma de concessão. No setor de gás natural, o governo está trabalhando para um novo programa de mercado de gás natural com o objetivo de formar um mercado aberto, dinâmico e competitivo. Esperamos ter os seguintes resultados: o uso de gás de pré-sal das bacias do Espírito Santo, Sergipe, Alagoas e outros. Investimentos na infraestrutura para a circulação, processamento e transporte de gás natural. Aumento de geração termoelétrica gerada a gás com a redução do preço de energia. Senhor Paulo Guedes. E aumento na atividade industrial. No setor da refinação, distribuição e revenda, o nosso objetivo é de promover um ambiente de negócios com ênfase na entrada de novos agentes e concorrência livre. Nesse aspecto, tendo em conta as políticas do Conselho de Energia e outros da Petrobras, começamos um
programa de investimento. Para podermos ir de encontro ao crescimento econômico, o setor de energia vai precisar de investimentos de cerca de 100 bilhões de dólares, como eu falei anteriormente, na geração de novas usinas, devido a um crescimento estimado de 35% do sistema ao longo de 10 anos. E nos sistemas de transições, com um crescimento antecipado de 39% em 10 anos. Para poder guiar investimentos futuros nos setores, esse plano de 10 anos é atualizado anualmente e publicado em dezembro. Quanto aos leilões públicos para a geração de transmissão de energia, temos uma agenda bem longa de eventos marcados para 2019, 20 e 21, que pode assegurar acordos a longo prazo para projetos já selecionados. O setor de mineração está crescendo a importância para a economia brasileira e tem um potencial muito grande. O Brasil tem 50 tipos de comunidades minerais com reservas conhecidas. Para além disso, para mais de 9.400 usinas ativas que hoje que têm o valor terceiro lugar produção mineral do mundo, depois da Austrália e Canadá. Esse setor gera 2,7 milhões diretos de trabalhos e empregos diretos e indiretos. Em 2018, as exportações desse setor fez um total de quase 50 bilhões de dólares. Esse setor oferece investimentos muito interessantes e oportunidades muito boas em áreas que estão sob a Agência de Mineração, a CPRM do Brasil e a Petrobras. Então, eu estou tentando demonstrar alguns dos investimentos numerosos e as oportunidades que existem nessas áreas de energia e minas, e vamos continuar a ser transparentes e dialogando com todos os que estão envolvidos com o objetivo de ultrapassar os obstáculos e melhorar os métodos e fazer com que o Brasil seja um país muito atrativo para outros investidores. Eu convido vocês para que juntos possamos começar um capítulo de prosperidade na história brasileira. Muito obrigado. Good afternoon, everybody. Boa tarde. As you see, we speak the same language. Como vocês podem apreciar, falamos a mesma língua, todos, sob a liderança do presidente Bolsonaro. Quero agradecer a todos, sobretudo a nossa anfitriã, Nancy Marcos, que me deu um livro que estamos nos juntando à nova ordem ocidental, mundial, com uma democracia. O nosso presidente foi eleito com uma campanha de menos de milhão de dólares. Isso nunca tinha acontecido e nunca voltará a acontecer. Ele nomeou um gabinete que fala a mesma língua e que aproveitará esta nova oportunidade de fazer do Brasil um grande país, finalmente. Temos tido, durante 40 anos, uma economia centrada no Estado, no papel do Estado. Isto corrompe o governo. Brasil, no último século, o Brasil era um país com a maior taxa de crescimento, com o Japão. Nos anos 70, o PIB da China era a metade do nosso. Os ingressos per capita eram 10% dos nossos e tínhamos muitos mais recursos naturais. O que aconteceu? Nós, como uma economia gerenciada, baseada no controle do Estado, acabamos sendo
bloqueados e nosso projeto é transformar isso numa economia de mercado. Começamos com a reforma do sistema de previdência social. Vocês sabem que a bomba demográfica impede, e mesmo com Estados Unidos conseguia crescer a 3%. Como nós temos um sistema de crédito onde os bancos estaduais, os bancos do Estado controlam 60%, os recursos não são distribuídos corretamente, e nos anos 80 colapsamos de 7,3 a 2,5 e no começo deste século XXI a 2,2, e nos últimos 8 anos temos um crescimento de quase 0%. Não funciona. Temos visto um estancamento, e esta reforma do sistema de previdência social terá um dobre efeito. Primeiro, vamos ter um horizonte de 10 e 15 anos de um saneamento fiscal. O Brasil estava sendo engolido pelo buraco preto de financiamento do sistema de previdência social. Então, estamos colocando um pouco de combustível para conseguir essa transição a um sistema com uma nova capitalização. Vamos crescer não só por melhorar o horizonte de investimentos com uma boa saúde fiscal, mas também começaremos a investir e não só consumir os fundos da Previdência Social. Em segundo lugar, a privatização. O Brasil gasta cada ano 100 bilhões de dólares só para pagar os juros. A reconstrução da Europa, graças ao Plano Marshall, foi de 106 bilhões de dólares. E o Brasil gasta esse dinheiro cada ano sem poder sair da pobreza. Isso porque temos emprestado dinheiro como se nunca teríamos que pagar, e passando essa conta às gerações futuras. Então, o momento de pagar essa conta chegou, o presidente encorajou e exigiu que nos organizássemos para fazer esse sacrifício. Em terceiro lugar, a reforma da Previdência Social vai nos dar 15 anos para reduzir esse gasto perverso. O Brasil foi um país onde pagávamos impostos muito altos, e foi também um paraíso fiscal, com um bilionário brasileiro conseguirá vender tudo, desde o palácio do presidente, a casa onde eu ia morar, tudo o que pode ser vendido. Agora, vai ser difícil, porque o presidente já reduziu os custos do Palácio Presidencial de 70%, mas vamos procurar de tirar ele fora do Palácio e vamos procurar de fazer uma fusão entre o Banco do Brasil e o Bank of America. São bancos bons para empréstimos agrícolas, e podemos já fizemos uma nova relação entre Embraer e Boeing. Vamos construir empresas transnacionais, vamos ultrapassar as nossas fronteiras na procura de melhores oportunidades econômicas. E como falou o nosso ministro de Minas e Energia, ele foi modesto, ele falou de 500 bilhões de dólares que teremos como novas oportunidades de investimento. Mas ele é um portfólio de investimentos. Ele vê oportunidades em gás, em petróleo, eletricidade. Mais do que isso, as estimações são de quase $1 trilhão que será produzido nos próximos 5 anos, que é a fronteira de ultramar. Hoje estávamos falando com o presidente e diretor da ExxonMobil. Todos os que crescemos no Brasil vimos
o noticiário que era patrocinado pela Exxon. Eu cresci vendo isto. O presidente, que é mais jovem do que eu, não lembrará disto. O repórter ESSO chamava-se. E queremos que o Brasil seja grande de novo. E ESSO controlava, Exxon, no Brasil ESSO controlava não tanto a exploração, porque era monopólio da Petrobras até nessa época, e os monopólios, reconhecemos, não são bons para a economia. E falávamos disto com ele, o presidente da Câmara Baixa e o presidente do Senado dizem que vão aprovar em 60 dias a reforma do sistema de previdência social. E isso vai ser maravilhoso, vai mudar a perspectiva total do país. Quando começamos a ver as opções, a transferência de direitas, os preços, acreditamos, vão ser 25% mais do que são hoje e serão transparentes e sem corrupção. Na segunda parte do ano, falaremos sobre voltar a crescer, veremos o impulso quebrando o monopólio dobro da exportação de petróleo, mas também na distribuição de gás e petróleo. Então, poder quebrar e acabar com esse duplo monopólio vai reduzir os preços em 50%. E procuraremos com isto uma reindustrialização do país em base a um combustível acessível, e acreditamos que quando chegue o combustível e as casas dos setores mais pobres no Brasil, vamos começar a ver esta transformação. Isto já está começando. Abriremos também a nossa economia. O nosso ministro de Relações Exteriores sabe que nas conversas que tiveram com a Argentina, e o nosso presidente entende-se muito bem com o presidente Macri na Argentina, com o presidente de Paraguai. O que a esquerda procurou fazer de unificar a América Latina com ideias obsoletas, o nosso presidente procurará unificar a América Latina numa economia de mercado. Ele está me agradecendo e eu acredito que eu deveria, com isso, concluir os meus comentários.